Marcos 1, 29 a 31, a palavra do Senhor nos diz assim: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Meus amados, pelo meio da década de 70, estudando numa escola presbiteriana, eu vim de uma família que não tinha nenhum evangélico. Os evangélicos eram esmagadora minoria no Brasil e altamente perseguidos, psicologicamente. Perseguição física aqui no Brasil nunca teve muito resultado. E então, nesse período de difícil por evangelho, Deus me converte o coração, e eu então tinha o desejo, tinha consciência em primeiro lugar de que eu estava salvo em Cristo Jesus, e que aquele conhecimento que Deus me deu através da leitura da Bíblia, uma Bíblia dos Gideões Internacionais que eu tinha à mão e que eu ganhei nessa escola, e das mensagens do evangelho que eu tinha ouvido. Eu não tinha igreja, mas eu lia bastante, a Bíblia era a minha igreja, e um ano depois Deus me levou à igreja, eu batizei, fiz profissão de fé, e depois disso, minha luta, meu objetivo era levar minha família para Deus. Eu tinha comigo, na mesma casa, 5 irmãos, 2 primos, a minha avó, que cuidava de nós, e eu queria que todos eles fossem salvos como Deus tinha me salvado. Então eu falava do evangelho, convidava para ir na igreja. Deu algum resultado isso aí, porque uns 2 anos depois, meu irmão, que hoje é pastor lá em São Paulo, na Vila Prudente, e também trabalha no Mackenzie, foi o primeiro de casa a se converter, e minha irmã, que na época tinha os seus 9, 10 anos, também se entregou a Jesus. E, passado um tempo, numa pregação do Caio Fábio de Araújo Filho, no tempo que ele era presbiteriano, o meu irmão mais velho também se entregou a Jesus. Mas eu só tinha esses 3, ainda faltava o resto da família, meus tios. E eu pensei comigo mesmo, quando Deus me chamou para ir para o seminário, eu quase que perguntei para Deus: Senhor, tem certeza disso mesmo? Porque se eu for para o seminário, quem é que vai cuidar da minha família? Quem vai evangelizá-los? Eu vou deixar meu irmão aqui, que é novo na fé. Eu era líder da mocidade já na época. Eu vou deixar meu irmão, vou deixar todo mundo aqui. Sabe lá o que vai acontecer? Bom, Deus sabia o que ia acontecer. E eu fui para o seminário. A minha única alternativa foi orar. Por isso que eu pus aquele quadro. Falei, bom, então eu vou orar. Eu devia ter confiado mais na oração. No final do meu primeiro ano de seminário, minha mãe me manda uma carta. Naquela época não tinha internet não, viu, gente? Era tudo carta e telefone caríssimo, não era? Isso aí é início da década de 80. Minha mãe me mandou uma carta perguntando para mim quando que eu iria lá. Se eu ia passar as férias em Goiânia, porque ela queria que eu assistisse a profissão de fé dela. O batismo e a profissão de fé da minha mãe na igreja presbiteriana. E eu pensei comigo, isso é surpreendente, porque ela nunca tinha nem ido na igreja. Não adiantava convidá-la. E agora minha mãe estava se batizando na igreja. Quando eu cheguei, o meu irmão tinha se tornado o líder dos jovens no meu lugar. E da igreja que eu frequentava. E eu tive o prazer de ver todos os meus irmãos se batizarem. Pude batizar até alguns sobrinhos e vi muitos deles serem batizados, foram todos batizados na igreja e têm sido conduzidos pelo Senhor. A minha avó não deu tempo de batizar, porque ela faleceu no acidente, mas ela já era convertida do Senhor, ela estava aguardando que o meu irmão, esse que é pastor, também fosse ordenado para que eu e ele fizéssemos o batismo dela. E nesse período, Jesus a levou num acidente de carro. E o que eu pude observar foi a mão do Senhor cuidando da nossa família.
mas os meus irmãos não se converteram de imediato, como muita gente pode não se converter, como alguns que estão aqui, porque não tem dimensão do que é o Evangelho. De que o tamanho da bênção, para falar numa linguagem popular, a coisa boa, maravilhosa que é ser crente no Senhor Jesus. O crente fala bênção, né? Essa é uma linguagem nossa. Então, esse tamanho dessa bênção não é encontrado, é por isso que muitos não se convertem. Porque não entenderam o que é o Evangelho. E, na verdade, esse texto nos mostra que Jesus, tendo saído da sinagoga, foi à casa de Pedro. Nada aqui foi colocado por acaso, querido. Esse Evangelho, que é o mais curto de todos os outros, de todos os 4 evangelhos, o Evangelho de Marcos possivelmente foi o primeiro a ser escrito. E o Evangelho de Marcos foi escrito para evangelizar os romanos, soldados e tudo. Então aqui está uma demonstração de quem era Jesus e do tamanho da bênção que ele significa. E por isso as palavras não são colocadas por acaso aqui. Jesus estava assim numa igreja, que a palavra sinagoga, a palavra igreja vem do grego, mas a palavra sinagoga também vem do grego, apesar de ser judaica. O que acontece é que uma sinagoga é um lugar, vem de uma palavra, 2 palavras gregas, sim, que quer dizer junto, você já viu essa em sinfonia, sincronia, a gente conhece esse vocábulo, certo? Então, sim, significa juntos. E a outra palavra, agô, é conduzir, é guiar. Então, guiar para o grego tinha o significado de reunião, que é o mesmo significado de igreja, que é a reunião. Mas sinagoga é um termo judaico, apesar de ser grego, é o termo que se usou para os lugares de estudo bíblico, equivale às igrejas evangélicas. A diferença é que o hebreu nunca pensou que ali era a casa de Deus. As sinagogas espalhadas pelo mundo estudavam a Torá, orava-se e cantava, mas a casa de Deus era lá em Jerusalém, o templo do Senhor. Então, os judeus da dispersão tinham sinagoga, principalmente fruto do trabalho dos fariseus. Porque enquanto os saduceus centravam sua vida nos rituais, no cumprimento da lei quanto ao culto, sacrifícios de animais e tudo, centralizado ali nas festas, o fariseu era centralizado na palavra de Deus, no estudo da palavra. E por isso, as sinagogas se espalharam pelo mundo. Havia necessidade, não só nos momentos das festas, mas de constante, semanalmente, pelo menos, cada hebreu estudar a palavra de Deus, e assim nasceram as sinagogas. Então Jesus foi para a sinagoga. Quando Jesus chegou na sinagoga, não foi mero ensino sobre quem é Deus, os atributos de Deus. Jesus, por providência de Deus, fez uma demonstração, ele expulsou um demônio. Uma pessoa estava na sinagoga e estava endemoniada, e ele expulsou esse demônio. E então todos na sinagoga ficaram maravilhados, porque Jesus não era um mero mestre, apesar de sê-lo. Jesus ia além disso. Jesus ali na sinagoga estava demonstrando que era o enviado de Deus e que tinha poder sobre os demônios, que tinha poder sobre todas as forças da terra. Não há ninguém mais forte que Jesus. Mas isso os olhos das pessoas não podiam ver. E ele sai da sinagoga por quê? Ele sai e vai imediatamente para a casa de Pedro, está acompanhado de João, a casa de Pedro e de André, diga-se de passagem. E ele está acompanhado de João, que vai junto com ele para casa. O que é que demonstra esse gesto? Que a ação de Jesus não se restringe à mera religião. Jesus é, como podemos dizer, uma bênção além da religião. Essa é uma foto de uma sinagoga em algum lugar do mundo. Mas vejam só, Jesus está demonstrando para nós com esse gesto que ele continua sendo Jesus fora da religião. Muitas pessoas restringem a Jesus a uma religião que é uma forma de tirá-lo da sua vida. Pergunta, qual é a sua religião? Algum diz, presbiteriano. Outro diz, eu sou católico. Outro diz, eu sou espírita. Mas no fundo, querido, as religiões são uma mera desculpa para eu não me submeter à palavra de Jesus, porque isso transcende. Jesus sai da sinagoga porque a vida dele não se restringe ali. Não eram meros estudos bíblicos. Na verdade, os nossos problemas não estão aqui.
Os irmãos estão calados, estão bem, mas voltando para casa vão ter que enfrentar enfermidades, vão ter que enfrentar um país em crise. Então nós precisamos de Jesus lá. Lares que estão se desfazendo, marido e mulher que não se acertam de jeito nenhum, não querem o fim do casamento, mas não estão vendo outra saída. As pessoas em geral em desespero e sem ver saída. Pessoas vivendo crises e mais crises de depressão, que o impedem até de viver uma vida normal. Por isso que nós precisamos desse Jesus, que transcende a religião, que está sim na sinagoga, ele está na igreja, ele está abençoando na igreja, mas saindo da igreja, estamos diante da vida real. E pode ter certeza, Jesus vai te acompanhar nela. A bênção de ser convertido a Jesus significa isso. Não é meramente mudar de religião, é mudar de Senhor. Como eu disse aos irmãos, eu tinha 16 anos de idade, mas tenho a completa, a nítida visão de que a minha conversão foi, eu mandava na minha vida e eu parei de mandar. De lá para cá, quem manda nela é Jesus. Então, Jesus transcende muito a religião. Ele não me manda somente na igreja. Não é somente lá que eu tenho que obedecer. Eu tenho que ser purificado, reeducado. Eu tenho que aprender as coisas do Senhor para aplicar no dia a dia. Jesus disse que a igreja é sal da terra e luz do mundo. Então nós não precisamos pensar que tudo se resume a nos reunirmos. Na verdade, o ideal é que nós entendamos que estamos aqui reforçando, ganhando força, ganhando entendimento, conhecimento, habilidade para enfrentar a luta lá fora e sermos cristãos lá fora. Além do horizonte. Então Jesus sai da sinagoga porque tinha uma vida inteira, um mundo inteiro precisando dele. Ele é a única esperança do mundo. Então a igreja é sim importante. Eu não tenho dúvida. Essa mensagem que eu estou pregando, se eu não tivesse alguma dúvida a respeito da importância dela, talvez não pregaria. Porque para mim o mais importante, queridos, é compartilhar o que foi feito comigo, com todos. É por isso que um pastor, certamente alguém perguntou para ele o que é o sermão. E ele disse, sermão é você ter que salvar o mundo em meia hora. Você só tem meia hora para salvar o mundo, para você entender o peso dessa responsabilidade. Então Jesus pregou, ensinou na sinagoga, mais do que isso, libertou uma pessoa que estava endemoniada, mas não ficou na sinagoga esperando as pessoas virem. As pessoas não sabiam quem ele era, ele saiu para o mundo para que o mundo soubesse. E ele vai na casa do seu discípulo Pedro, conforme os irmãos veem aqui, aí tem algumas coisas a dizer. Ele sai com Tiago e João são irmãos, e o pai deles chama Zebedeu. E ao que tudo indica, esse Zebedeu era sócio de pesca de Pedro, que aqui é chamado de Simão. André era irmão. Então, dos discípulos de Jesus já temos aí 2 pares de irmãos. Tiago e João, Simão e André. Simão, que mais tarde nós conhecemos com o nome de Pedro. Ele vai na casa desse discípulo. E quando ele chega na casa desse discípulo, o propósito dele era exatamente esse. Ele tinha uma missão para fazer pelo mundo. Você e eu precisávamos ser alcançados por essa mensagem. Isso só seria feito. Jesus não fez praticamente outra coisa a não ser andar, curando pessoas, anunciando o reino, dia após dia, a tal ponto que ele não tinha tempo para comer. Há uma passagem num dos evangelhos que a família de Jesus estava tentando prendê-lo à força, porque acharam que ele tinha enlouquecido. Simplesmente porque Jesus via tanta importância em salvar a vida e anunciar esse evangelho, orientar as pessoas, dar a promessa de salvação, para Jesus era tão importante que ele algumas vezes deixou de comer. E orar era tão importante que às vezes ele deixou de dormir para poder orar. Entrou a madrugada orando. Esse é o Jesus. Uma bênção que vai além da religião. Quando alguém quiser tratar Jesus como religião, é uma desculpa que o próprio inimigo colocou no coração de cada homem para que as pessoas não entendessem a dimensão de Jesus. Jesus é o grande juiz que todo homem que nasceu
Todo homem que morreu vai ressuscitar e comparecer perante ele. Portanto, ouvi-lo agora é extremamente importante para que cheguemos no dia do julgamento já livres de sermos julgados. É isso que ele promete, porque Jesus é uma bênção além da religião, isso nem todos conseguem ver. É uma bênção também para você levar para casa. Pedro agora convertido e André também. Aliás, André levou o irmão dele para conhecer. Ele encontrou Pedro e disse: encontramos o Messias. E Pedro foi junto com ele. E chegando lá, logo que entrou, o nome dele era Simão, Jesus olhou para ele, na primeira vez que eles se encontraram, e disse: tu és Simão. Talvez ele se perguntasse: como esse homem sabe meu nome, né? Tu és Simão, mas daqui para frente você vai ser Pedro. Isso já no primeiro encontro que eles tiveram. E ouviram, até passaram o dia ouvindo Jesus ensinar e voltaram para chamar Natanael e os amigos. Mas a grande bênção, que uma família às vezes não percebe, que às vezes tenta impedir a conversão. Eu me lembro quando eu estava convertido, alguns primos meus disseram assim: perdemos o Jocida. A atitude deles foi como se eu tivesse morrido. Porque se transformar em crente era uma coisa horrível para muitas famílias. Num bairro que eu evangelizava, lá quando seminarista, na periferia de Recife, um bairro chamado Mangueira, que a Celeide conhece bem porque ela também ia comigo depois que casamos. Lá na Mangueira teve um pai de família que disse essa palavra, e não foi só um, foram mais, mas esse disse para mim: eu prefiro ver minha filha na prostituição do que evangélica. Isso é o tipo de coisa que a gente ouvia na época. Ninguém sabe a dimensão que é, porque quando Jesus entrou naquela casa, estava ali aquele que estava com Deus na criação e por meio de quem cada um de nós foi criado, e mais do que isso, o mundo inteiro foi criado. O universo e tudo o que existe foi criado através de Jesus. Diz o apóstolo João que sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por intermédio dele. Então, não querer Jesus dentro da sua casa, você está perdendo uma oportunidade. Aquele que tem o controle sobre todos os reis da terra, que tem o controle da vida. Talvez você não tenha o conhecimento disso, mas esse Jesus que entrou na casa de Pedro, a Epístola aos Hebreus diz no início que ele sustenta todas as coisas do universo pela sua palavra. Quando Jesus estava sendo cuspido, esbofeteado, passou a madrugada apanhando para ser crucificado, aqueles que batiam nele nem tinham ideia em quem estavam encostando sua mão. Quem eles estavam insultando? O homem que tem o universo nas mãos. O homem que tem o poder sobre o céu e sobre o inferno. E eles mesmo assim batiam, e Jesus, debaixo desse tormento, orou ao seu Pai dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então saibam disso, só existe um jeito. Vamos ver uma coisa que todo lar gosta de ter. Toda família gosta de ter alegria, concordam com isso? Todo mundo quer ter alegria. Mas as pessoas se contentam muitas vezes com uma alegria artificial, uma alegria passageira e irreal. Porque a verdadeira alegria, diz o apóstolo Paulo, que é fruto do Espírito Santo. Só pode haver alegria dentro de uma casa se o Espírito Santo estiver presente lá, porque é ele que gera alegria. E como é que alguém pode ter o Espírito Santo? Crendo em Jesus. Se você quiser conferir na sua Bíblia, leia Efésios capítulo 1, verso 12, verso 13 e 14. O apóstolo Paulo diz: quando vocês creram no evangelho da vossa salvação, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Se recebe o Espírito Santo, por isso que eu disse, todo homem do mundo será batizado por Jesus. Ou é batizado agora com o Espírito Santo, ou no futuro será batizado com fogo. É disso que João Batista falava. É aquele que vai julgar todas, e recebeu a incumbência de Deus de punir todas as iniquidades, todas as injustiças que os homens praticaram. Alguns conseguem escapar aí da justiça
do Sérgio Moro, da Lava Jato. Alguns conseguem escapar, e quantas falcatruas não são feitas no nosso país, grandes e pequenas. Pois você vai responder por Deus, diante de Jesus, por cada centavo. É esse homem que Pedro levou para sua casa. Então é importante que você saiba que Jesus não só vai muito além de uma religião, como ele mesmo quer ser bênção dentro do seu lar. Quando um crente entra dentro de uma casa, Jesus está entrando com ele. Você crê nisso? Jesus disse para mim, no Evangelho, porque é assim que ele fala comigo, através da Bíblia, e ele disse, eis que estou com vocês até a consumação do século. Não há um dia sequer que Jesus descuide ou me abandone. Porque ainda que eu seja infiel, diz Paulo a Timóteo, ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Ele prometeu, independente das obras que eu pratique, que ele vai estar comigo. E é por isso que eu estou mostrando aos irmãos que a bênção de Jesus transcende muito mais do que a mera religião presbiteriana. Nós presbiterianos nunca reivindicamos para nós algum posto especial. A única coisa que dizemos é que somos uma igreja do Senhor e que seguimos a sua palavra. A nossa busca é fazer o que Deus prescreveu na sua palavra, porque são ordens do Senhor Jesus. Esta igreja é do Senhor Jesus. E é para servi-lo, fazer a vontade dele, que estamos todos aqui. Então, quando Jesus entrou naquela casa, foi o Deus de todo o universo. Como disse um certo poeta, aquele que conhece a menor cratera no planeta mais distante, ele conhece como se fosse a palma da sua mão. Aquele que sabe agora sobre a multiplicação das células, do comportamento das moléculas, é ele que mantém tudo vivo. É esse que Pedro levou para dentro do seu lar. Aquele que pode salvar a todos nós. E por isso, Jesus transcende a religião e quer ser uma bênção no lar. É tão importante que o último versículo do Antigo Testamento fala a respeito do lar. Ele diz que vai enviar o profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que ele não venha e fira a terra com maldição. A paz do seu lar é sagrada e Jesus vai cobrar isso. Seja um lutador pela paz. Seja um lutador pela verdade. Porque nós responderemos pelo nosso comportamento. Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Se alguém te faz mal, ore por ele. Se alguém de alguma forma te amaldiçoa, abençoe a ele. Jesus disse que quando fazemos isso, lá em Mateus 5, estamos sendo filhos do nosso Pai Celeste, que faz a chuva cair sobre maus e bons, e o sol brilhar sobre justos e injustos. E eu poderia dizer, sobre crentes e ateus, estão comendo da comida que Deus provê. E exatamente, sendo bons como Deus, o Evangelho entra junto com você onde você for, em qualquer lar. Por isso, a bênção da conversão vai muito além do que meramente mudar de religião. Vai transformar a vida e transformar o mundo, tenho certeza disso. Mas não é somente uma bênção para casa. É uma bênção para aqueles que você ama. Sabem, tem uma coisa, queridos, que nós precisamos entender. Sogra, na cultura judaica, é bem diferente da sogra na cultura nossa ocidental. É possível que... Por que a sogra de Pedro está na casa dele? Possivelmente na casa do pai de Pedro, porque ali é a casa de André e de Pedro. Portanto, deve ter sido a herança que seu pai deixou aos filhos. Se a sogra mora lá, a sogra de Pedro, não a sogra de André, a sogra de Pedro, alguma coisa isso nos mostra. Sogra, na verdade, era uma mãe. Com a perda, possivelmente, do marido, o sogro de Pedro deve ter morrido. Então, Pedro é que passou a ser aquele que ia cuidar da sua própria sogra, da mãe da sua esposa. E é interessante que Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz
ele menciona que Pedro era acompanhado da sua esposa nas viagens que fazia. O ministério de Pedro foi exercido junto com a sua esposa. Ele não a deixou, mas ela o acompanhava. Ela também conheceu Jesus, porque sua mãe estava com muita febre, estava preocupante. E Jesus chegou na casa. Olha que possibilidade. Jesus entra numa casa, mas é uma casa que tem problemas. Há uma enfermidade ali. E possivelmente não tinham meios para resolver esse problema dessa enfermidade. O que nós podemos fazer nesse aspecto? Podemos orar. E foi exatamente isso que fizeram. As pessoas disseram a Jesus, olha, a sogra de Simão está acamada, está com muita febre. E o texto da Bíblia é muito interessante. Aqui nós temos tomando-a pela mão, né? Fica um português bonito, poético. Mas o termo grego é mais preciso do que poético. O termo grego diz, Jesus a levantou segurando-a pela mão. Da ideia que Jesus pegou ela pela mão e puxou. Ela doente não ia ter ânimo para levantar, mas na hora que ela levanta, ela se sente curada. E em seguida ela passa a servir a todos na casa. Alegre porque a enfermidade lhe tinha deixado. Queridos, quantos problemas insolúveis o mundo tem hoje? Pois não há problema insolúvel para Jesus. Um amigo de Jesus tinha morrido, e quando Jesus chegou, as irmãs dele vieram, primeiro uma e depois outra, Marta e Maria vieram chorando, dizendo para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não tinha morrido. O Senhor chegou, em outras palavras, não disseram isso, mas a gente entende, o Senhor chegou tarde demais. E Jesus ficou ainda por um tempo no lugar que ele estava, dizendo para os discípulos que Lázaro tinha morrido. Então, até ele chegar a Betânia, que era a cidade, deu 4 dias em que o homem estava sepultado. Isso é um problema sem solução, queridos. Você quer um problema insolúvel? Esse é um. Um homem que já está até fedendo, já está deteriorando, o seu corpo está se desfazendo, porque não tem vida mais, o seu sangue não circula. Então, ele está, desculpem o termo, apodrecendo. São 4 dias. E disseram, as irmãs de Jesus falaram para ele, de Lázaro, disseram para Jesus, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, nosso irmão não tinha morrido, agora é tarde demais. É o que dá a entender. E Jesus disse para uma delas, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Com Deus é assim, você tem que crer primeiro, aí você vê. No mundo é assim, eu tenho que ver primeiro, aí eu acredito. Com Jesus eu creio na palavra, aí eu vejo. E Jesus chega na porta do sepulcro, chora pelo fato de Lázaro ter morrido, porque a morte é uma derrota para nós, irmãos. Viemos do pó e voltamos para o pó. Não pense que não tem um tom fúnebre nessas palavras de Deus. Está escrito exatamente essas palavras. E o homem foi feito alma vivente, está no início de Gênesis. No final de Gênesis diz que Jacó foi sepultado num caixão no Egito. Essa que é a história do homem. Tem uma vida de glória, constrói prédios, faz obras extraordinárias e depois vira pó. Não há vitória. A nossa vitória é Cristo nos ressuscitando no último dia. Então Jesus grita, diz, Lázaro, vem para fora. Depois que os homens rolaram a pedra, ele olha para o sepulcro e diz, disseram para Jesus quando mandou rolar a pedra, não faça isso, Senhor. Ele já está fedendo, já tem 4 dias, não vai adiantar o Senhor olhar para ele. E Jesus rola a pedra e disse, Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai todo amarrado, porque ele tinha sido amarrado com faixas, e vem andando, e cheirando mal mesmo. Porque já eram 4 dias. E ainda viveu alguns anos, Lázaro, antes de ser chamado pelo Senhor. Portanto, queridos, você está trazendo para sua casa, está entrando no lar, alguém que é amigo, aliado, filho de Deus, que tem o Espírito Santo de Deus e o poder de Jesus está com ele. Você imaginou o tamanho dessa bênção? Pensa no tamanho de problema que os lares enfrentam, o seu, de outros amigos, porque no dia que você entra e diz,
eu quero orar por você. As coisas podem estar mudando a partir do momento que você vai contar a Jesus os problemas daquela casa. O problema mais sério da casa de Pedro é que a sogra dele estava com muita febre. E Jesus chegou e curou, não só tirando o sintoma, mas certamente curou a doença que estava gerando possivelmente aquela infecção, porque a febre é um sintoma de alguma coisa. Jesus curou tudo, a ponto dessa mulher estar servindo os próprios discípulos de Jesus, que eram ali 4. André, Simão, Tiago e João, que viram esse milagre. Então nós estamos diante de um fato, queridos, que sabemos que bênção que é o Evangelho. Não podemos parar de pregar, de falar desse Jesus, de chamar as pessoas, convidá-las a viver com Jesus. Nós cristãos não podemos deixar de fazer isso. Sabem por quê? Tem uma razão muito simples. Porque Jesus pode tudo. E Jesus nos mandou fazê-lo. Dizer ao mundo quem ele é, o próprio mundo que o rejeitou. Então, é uma bênção, muito além de uma mera religião, é uma bênção para a sua casa, para o seu lar, e é uma bênção para as pessoas que você ama, que às vezes nem moram com você, mas você ama alguém, fale de Jesus, apresente Jesus a ele, porque se ele crer, ele terá a vida eterna também. Eu gostaria que lêssemos agora os últimos versículos que estão ligados, aí do verso 32 até o 34, tá? Acompanhe a leitura. Diz assim a palavra. À tarde, ao cair do sol, isso depois que Jesus curou a sogra de Pedro. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. E também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Os demônios sabiam o tamanho da bênção. Para o homem, não era bênção para eles. Então Jesus impedia que fosse dito. Sabe, querido, a sua conversão é uma bênção para o seu lar, é uma bênção, não tenho a menor dúvida, para as pessoas que você ama, porque onde quer que você andar, a luz do Evangelho vai com você. As respostas de Deus estarão na sua boca. Então você não tem noção da transformação do mundo cada pessoa que converte. Eu tenho alguma noção do que aconteceu na minha família. Eu como primeiro evangélico dela. Agora eu tenho noção. Mas você não imagina no mundo. Pois tem gente que põe carro de som dizendo, na igreja tal, hoje vai ter uma tarde de milagres. Venha, o Senhor vai operar poderosamente. Já ouviu isso aí? Põe cartazes, outdoor, missionário que vem não sei de onde vai curar. Sinceramente, queridos, isso tudo é fajuto. Porque um verdadeiro milagre não precisa de propaganda, ele é a propaganda. O pastor Andrew King, é um inglês que eu conheci, morou muito tempo no Paraná, e ele pregando na minha igreja, ele disse o seguinte, imagina num hospital que entrou alguém, um Jesus, o nosso Jesus. Entrou lá, e a pessoa falou assim, olha, eu estou muito sofrido, tal, você ora comigo? Ele põe a mão, você está curado. Imagina aquela pessoa ser curada. A do leito seguinte fala, eu quero também. E daí vai. E aí vão telefonar para os familiares, daqui a pouco o hospital está lotado de gente. Uma cura verdadeira é assim. Não precisa de carro de som, não precisa de outdoor, basta que ela seja autêntica. Então, que me desculpem as pessoas que fazem isso se ofenderem. Mas é tudo fajuto. É milagre de Araque. São atores pagos para fingir cura. E eu conheço muita gente que foi lá, orou e não foi curado. Portanto, o que nós devemos olhar no texto? Multidões procuraram Jesus. Eu tenho absoluta certeza, se cada um de nós aqui presente vivemos o Evangelho, formos instrumentos, corpo de Cristo, onde quer que estejamos, Jesus for muito além de uma religião para você, que a nossa cidade, eu não sei se você reconheceu pela foto, a nossa cidade será transformada. O mundo vai ser transformado. Como foi? Sabem, tem uma história de um homem que é importante na sua vida, na minha, e é um dos responsáveis por essa igreja existir. Um homem chamado
um francês chamado Jean Calvin, mais conhecido como João Calvino. Ele gostava de usar mais o nome latino dele. João Calvino converteu-se, sabe como? Acredita-se que João Calvino não escreve nada sobre si, nunca falou nada sobre si, ele achava que ele não era importante. E diz aquele historiador Max Weber, sociólogo, não sei o que ele é, ele diz que João Calvino é o nome mais importante da sociedade ocidental, que nós devemos, ciência, tudo mais, devemos a João Calvino. João Calvino se julgava pouco importante, por isso nunca escreveu nada sobre si. Mas conta-se que um primo dele converteu-se aos hugoenotes, se tornou protestante, ele era cristão de ler a Bíblia. E esse primo traduziu a Bíblia do latim para o francês, para evangelizar franceses. E como João Calvino era um homem muito culto, conhecia latim, conhecia grego e hebraico, ele pediu para que João Calvino revisasse a Bíblia em francês. E o estudante de direito, João Calvino, começou a ler a Bíblia em francês do seu primo e corrigir as traduções. E ficou tão encantado que se tornou um dos homens, um dos cristãos mais importantes da história. Então eu tenho certeza que uma conversão verdadeira é transformadora para o mundo, é inquietante, é maravilhoso. Toda mudança que Deus vai fazer através de cada conversão. Você que já se converteu a Jesus, viva como convertido. Não trate Jesus como uma mera religião. É algo para o seu lar, para a sua vida, para o seu pensamento, para as suas obras, para as suas escolhas. E você que ainda não é convertido, não saia daqui sem dizer: Jesus, eu sou teu. Me perdoa. E o sangue de Jesus vai te purificar e você vai estar pronto diante de Deus. E por isso não vai passar por julgamento mais. As palavras de Jesus: aquele que crê em mim viverá eternamente. Aquele que crê em mim não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Vamos orar ao Senhor?